A partir daqui, as nossas aulas começarão a tratar sobre o nosso corpo humano. Mas para poder entender o funcionamento do corpo humano, nós precisamos entender como é que ele é organizado. E tudo começa pela célula. A célula ela é a menor unidade estrutural e funcional formadora dos seres vivos como um todo. E no nosso caso, é a menor unidade estrutural e funcional formadora do nosso organismo, do organismo humano. Por que é importante saber como funciona o corpo humano e o que há no interior de uma célula? Será que uma célula é algo vazio, sem função, ou é uma estrutura complexa? Vamos lá. O corpo humano de um ser adulto, ele tem aproximadamente 65 trilhões de células. Células são unidades vivas, as menores partes do corpo humano, e não podem ser vistas a olho nu. Essa criança, na imagem aqui do lado, está observando uma célula com o auxílio de um microscópio, que foi um invento que permitiu que nós pudéssemos observar coisas muito pequenas, como as células. Os primeiros estudos da célula ocorreram de fato no século XVII, com a invenção do microscópio, um instrumento capaz de gerar imagens muito ampliadas. Existem dois tipos de microscópios, que são o óptico, que é o caso esse que a menina está observando, e o eletrônico, que é um microscópio muito mais moderno e poderoso, e muito mais caro também. O microscópio óptico, basicamente, ele é um tubo formado por uma série de lentes, que elas vão ampliando a imagem até a luz chegar aos nossos olhos. A luz emitida por uma lâmpada ou refletida por um espelho atravessa o material observado e passa pelo conjunto de lentes que amplia a imagem do objeto em até 1,5 mil vezes. Essa imagem que nós estamos vendo aqui em azul, ela seria a imagem de células do corpo humano, mais especificamente do interior da bochecha de alguém. É muito simples, a pessoa pode passar um grampo ou um palito de dente no interior da boca, e as células presentes lá elas vão se desprender. Você pode colocar numa lâmina, que fica bem aqui embaixo, e a partir do jogo de lentes presentes, a lente ocular, a objetiva e a lente condensadora, você vai poder observar essa célula milhares de vezes aumentada, várias vezes aumentada, né? No caso aqui 400 vezes aumentada. O outro tipo de microscópio, como eu falei ainda há pouco, é um microscópio muito mais poderoso, muito mais moderno, mas também muito mais caro, que é o microscópio eletrônico. As lentes e o condensador são eletroímãs que desviam o feixe de elétrons que atravessa o objeto e forma a imagem. No microscópio eletrônico, a ampliação é superior a 400 mil vezes. O microscópio eletrônico consegue ver estruturas que o microscópio óptico não consegue ver normalmente, por exemplo, até vírus e proteínas. Essa imagem mostrando uma célula humana vista ao microscópio eletrônico, aumentado 10 mil vezes. E essa aqui é a estrutura do nosso microscópio eletrônico, que é extremamente caro. Como é que é organizada a nossa célula? Pergunta que eu fiz ainda há pouco, será que a célula é algo sem graça, sem vida, sem nada dentro dela, vazia? Ou ela é complexa e cheia de funções? Vamos lá. A célula, na verdade, ela é extremamente complexa e cheia de funções. A célula, basicamente, ela é formada por três regiões. Uma é chamada de membrana plasmática, que é essa membrana mais externa, que separa o meio externo do meio interno celular. Por um citoplasma, que seria essa parte mediana aqui da célula, essa cavidade, a maior parte da célula é o citoplasma, e dentro do citoplasma você vai encontrar uma série de pequenos órgãos chamados de organelas citoplasmáticas. Cada organela é como se fosse um órgão em miniatura que exerce e desempenha uma função dentro da célula. A mitocôndria, que por exemplo participa da respiração celular e produção de energia na célula, os ribossomos que produzem proteínas, os lisossomos que fazem a digestão celular, e etc. E por último nós temos o núcleo celular. É no núcleo celular que você vai encontrar o material genético da célula, todos o DNA, os gametas, o DNA, os genes da espécie estarão presentes dentro do núcleo celular. Muito bem, primeiramente, como nós falamos ainda há pouco, de forma bem resumida, a membrana plasmática ela divide o interior, a parte interna da parte externa da célula, essa membrana mais externa aqui,
E essa membrana, basicamente, ela controla a saída de substâncias que não são interessantes para a célula e a entrada de substâncias que são interessantes para a célula. Ela também permite a saída de substâncias que a célula produz, que precisam chegar a outras regiões do corpo humano, como, por exemplo, as células do pâncreas, que produzem a insulina. Ela é produzida nessas células e são mandadas para outras regiões do corpo humano. O citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo. Ele é formado por um material gelatinoso, chamado de citossol, e nele estão mergulhadas as organelas citoplasmáticas. E aqui vamos ver bem rápido a função de algumas das organelas. Nós não vamos nos aprofundar nelas, mas nós vamos entender que elas têm diversas funções. Por exemplo, o retículo endoplasmático ele é um sistema de transporte de várias substâncias dentro da célula, como se fosse um encanamento da célula. Pode ser liso ou pode ser rugoso. Aqui na imagem que nós estamos vendo, isso aqui é o retículo endoplasmático, todo esse encanamento que nós temos aqui no interior da célula. O complexo golgiense, que é isso aqui, ele parece vários sacos empilhados. Ele é um conjunto de bolsas que armazenam as proteínas que serão transferidas para fora da célula. Lembra que eu falei ainda há pouco que a membrana plasmática permite também a saída de substâncias produzidas no interior da célula? O complexo golgiense é uma das organelas que produz essas substâncias e armazena e depois envia para a parte externa da célula. Os ribossomos, que são pequenos órgãos, são pequenos grãos que fabricam proteínas espalhados pelo citoplasma ou aderidos à membrana do retículo endoplasmático. Então essas bolinhas que nós estamos vendo grudadas aqui no retículo endoplasmático são os ribossomos. A mitocôndria, que tem como função a produção de energia e a respiração celular aeróbica. Organela responsável por extrair energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Esse processo é chamado de respiração celular aeróbica, porque ela utiliza oxigênio. Os lisossomos são pequenos pacotes de enzimas que atuam na digestão de substâncias obtidas pela célula e organelas. Olha aqui os lisossomos e a mitocôndria. Então a mitocôndria faz a respiração celular e os lisossomos a digestão celular. No núcleo é encontrado... O núcleo é o centro de controle da célula, onde encontram-se os cromossomos, que são formados por DNA, que contém os genes, ou seja, carregam as características de cada indivíduo. Aqui o núcleo no interior, como nós vimos ainda há pouco, e aqui o nucleolo, que é uma das estruturas encontradas no interior do núcleo. O nucleolo é uma estrutura que armazena o material químico que vai formar os ribossomos. Então os ribossomos que tem lá no citoplasma, eles são formados a partir do nucleolo, das substâncias presentes no nucleolo. O centro celular é formado por estruturas que ajudam nos movimentos dos cromossomos durante a divisão da célula. Todos nós já fomos um dia uma célula. Todos nós, um dia, como nós já falamos, já fomos uma célula-ovo ou um zigoto, que é a primeira célula a se formar após a união do espermatozoide com o óvulo, num processo chamado de fecundação. Então aqui o esquema mostrando o espermatozoide com os genes do pai, ou seja, com o material genético herdado do pai, o óvulo com os genes da mãe, o material genético da mãe, se juntam formando uma célula-ovo. Essa célula-ovo vai se dividir indefinidamente e no final das contas vai formar um indivíduo já formado, adulto, né, quando a criança nasce, e essa criança vai herdar parte do material genético do pai, parte do material genético da mãe. Por isso que nós somos sempre semelhantes aos nossos pais e às nossas mães. Após a fecundação, a célula-ovo passa por vários processos de divisão até formar todas as células do corpo e originar um novo indivíduo, como falamos ainda há pouco. Olha aqui essa imagem mostrando todos os estágios de desenvolvimento embrionário até gerar uma criança, um ser vivo formado. Além da divisão das células, há um processo de diferenciação celular, que é um processo que forma todos os tipos de células que nós temos no nosso corpo. As células da pele, as células que formam o nosso fígado, o nosso cérebro, o nosso coração, os nossos músculos e assim por diante. E esse processo é chamado de diferenciação celular. Muito bem, nós falamos que a célula é a menor unidade formadora dos seres vivos do corpo humano, correto? Quando você junta várias células semelhantes, nós temos o que nós chamamos de tecidos.
E aqui, como exemplo, nós temos um tecido nervoso, que é formado por neurônios, que são células que formam o nosso tecido nervoso. Tecidos são grupos de células especializadas na realização de certas funções. São formados por células e por uma substância intercelular. Aqui nós temos vários exemplos de células diferentes, que vão formar, por consequência, tecidos diferentes. Por exemplo, nós temos aqui um neurônio, que vai formar o tecido nervoso. Nós temos aqui um adipócito, que é uma célula de gordura, que vai formar o tecido adiposo, que é o nosso tecido de gordura. Nós temos aqui células epiteliais, que são células que formam a nossa pele. Nós temos aqui células especiais, que fazem células de defesa, que protegem o nosso corpo contra organismos infecciosos. Os tecidos são classificados de acordo com o tipo de célula e substância intercelular pelas quais são formados. Como eu disse ainda há pouco, epitelial, nós temos o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O tecido epitelial é o tecido que forma a nossa pele. Ele é formado por células bem unidas e pouca substância intercelular. Por que ele tem pouca substância intercelular? Justamente para não deixar espaço entre as células, para fazer com que surja, né, na superfície da nossa pele uma camada onde não entrem corpos invasores do nosso corpo. É por isso que a célula epitelial ela é assim, ela tem pouca substância entre as células. Presente na pele e na cavidade de alguns órgãos, como o estômago e o coração. Na pele, o tecido epitelial forma a epiderme, as glândulas sudoríferas e as glândulas sebáceas. As sudoríferas produzem o suor e as sebáceas produzem a gordura que nós encontramos na forma de óleo na superfície da nossa pele. Aí olha aqui a imagem. Nós temos aqui um corte, né, do tecido epitelial. Nós temos aqui a superfície que é formada por uma proteína chamada de queratina, né, que protege a nossa pele, os pelos, as glândulas sebáceas e as sudoríferas, né, essa que vai produzir gordura e essa que vai produzir o suor para refrigerar a nossa pele. Vasos sanguíneos, né, você pode perceber que a estrutura da pele ela é bem complexa. A epiderme ela tem algumas funções. Ela protege o corpo contra organismos invasores, é por isso que eu falei ainda há pouco que as células ficam bem próximas uma das outras, que é justamente para isso, para impedir que os corpos invasores, bactérias, vírus, consigam entrar no nosso organismo. Contra a ação de certos produtos químicos, contra o atrito e o sol. Evita a perda de volume excessivo de água. O que evita a perda excessiva de água? Lembra daquela superfície da pele que eu falei ainda há pouco para vocês? Que essa aqui é a queratina? É justamente essa queratina que impede que o nosso corpo perca água em excesso, para a gente não ficar desidratado. Funções das glândulas. Nós temos as glândulas sudoríferas, que produzem suor, e as sebáceas, que produzem uma substância lubrificante, que é um óleo, uma gordura, que fica sobre a nossa pele e ela lubrifica a superfície da nossa pele. Outro tipo de tecido é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é subclassificado em vários outros tipos de tecidos. Por exemplo, há vários tipos de tecido conjuntivo e cada um deles, a substância intercelular, ou seja, a substância encontrada entre as células desse tecido, e as células assumem funções diferentes. Por exemplo, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que ele forma a derme, que é uma camada que fica logo embaixo da pele, os nossos tendões que ficam juntos com nossos músculos. Essa derme e os tendões que são formados por tecido conjuntivo, ele é formado por uma substância intercelular gelatinosa e por fibras, que dão elasticidade e resistência para esses órgãos, para a pele e para os tendões. O tecido adiposo é um outro tipo de tecido conjuntivo, como eu disse ainda há pouco, ele é rico em adipócitos, que são células que armazenam gordura no nosso corpo. Essa gordura ela tem algumas funções. Uma delas, ela nos promove uma reserva de alimento, caso nós tenhamos escassez de alimento, né, a pessoa fique muito tempo sem se alimentar. Ela promove isolamento térmico. Alguns mamíferos que vivem em regiões polares, muito frias, eles têm grossas camadas de gordura na sua pele de tecido adiposo, que ele funciona como se fosse um isolante térmico. Ele impede que esse animal perca calor para o ambiente e morra congelado. E também o tecido adiposo ele protege contra choques, ou seja, ele protege a nossa musculatura e nossos ossos contra choques físicos, contra uma queda, por exemplo, ou você bater contra um móvel, pelo fato dele ser mais maleável.
mais macio. O tecido conjuntivo ósseo, que é mais um tipo de tecido conjuntivo, ele é formado por uma substância intercelular rica em cálcio e fibras. É por isso que o tecido celular conjuntivo ósseo, ele é muito rígido, porque ele é cheio de cálcio. Ele é formado por osteócitos, que são células que dão sustentação para o corpo. Ele protege alguns órgãos e serve de apoio para os músculos. Então, os nossos ossos, eles sustentam e dão forma para o nosso corpo. Eles protegem alguns órgãos, por exemplo, o nosso coração fica aqui dentro da cavidade torácica, ele fica protegido pelas nossas costelas. E ele também dá apoio para os músculos poderem se movimentar. E aqui um exemplo, aqui uma imagem, ilustrando o tecido ósseo e aqui os osteócitos, que são as células que formam os nossos ossos. Temos o tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele é formado por uma substância intercelular resistente e flexível. Ele tem como função sustentação, ele dá flexibilidade para algumas regiões do nosso corpo e ele também serve como um amortecedor, ele dá amortecimento para certas regiões. Bora observar aqui. Sustentação. Ele vai dar sustentação, por exemplo, aqui da nossa laringe, né? Ele vai servir como um amortecedor aqui para as nossas vértebras. Isso aqui são os ossos que formam a nossa coluna vertebral, e essa cartilagem que fica entre as vértebras, ela amortece os impactos na nossa coluna vertebral para evitar que esses ossos se quebrem, né? E aqui no caso do nosso tornozelo, nós temos uma cartilagem em que ela serve como encaixe para o osso da canela e o do pé, que ela também serve como amortecedor e dá flexibilidade para o nosso membro inferior. Certo? Isso aqui é o tecido cartilaginoso. Temos outro tipo de tecido conjuntivo, que é o nosso sangue. O nosso sangue ele é formado por uma substância intercelular líquida, é o único tecido líquido do nosso corpo. E esse sangue ele é formado por um plasma, ele é formado pelos glóbulos vermelhos, que são chamados de hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, que justamente dão a cor vermelha para o sangue, pelos glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso organismo, e pelas plaquetas, que são fragmentos celulares que também são encontrados no nosso sangue. Essas plaquetas elas ajudam a coagulação do nosso sangue. Quando falarmos de sistema cardiovascular e do sangue, vamos falar um pouco mais sobre cada um desses itens aí, tá? Então aqui as células vermelhas, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, tá? E as plaquetas, que estão misturadas, e a parte líquida, que é o plasma do nosso sangue. Tecido muscular, que é o único tecido que tem a capacidade de se mover, de se movimentar. Suas células são chamadas de fibras musculares ou miócitos. Eles são capazes de se contrair e gerar os movimentos do corpo. Então, qualquer parte do nosso corpo que tenha movimento, pode ter certeza que tem células musculares envolvidas. O nosso tecido muscular ele é dividido em estriado esquelético, que são as fibras musculares encontradas nos nossos músculos, que estão ligadas aos nossos ossos, ao nosso esqueleto, tá? Que movimenta os braços e pernas. Nós temos o tecido muscular estriado cardíaco, que é um tipo especial de tecido muscular que vai ser encontrado no coração, é por isso que ele é chamado de cardíaco. E temos o tecido muscular liso, que ele vai ser encontrado no interior do nosso sistema digestivo, formando nossos intestinos, todo o nosso tubo digestivo, nosso estômago. Aí aqui um pouquinho mais sobre cada um deles, né? Aqui o tecido muscular estriado esquelético, ele está relacionado com nossos movimentos voluntários, ou seja, eles se movimentam de acordo com a nossa vontade, nossos braços, pernas. O tecido muscular liso, ou também chamado de não estriado, ele faz movimentos involuntários e ele reveste o interior do nosso tubo digestório, como eu falei ainda há pouco. Também encontramos ele na bexiga, nas artérias e veias e em vários outros órgãos. Ele tem movimento involuntário, ou seja, os movimentos dele não dependem da nossa vontade. E por último, nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é semelhante ao estriado esquelético, no entanto, ele é encontrado no coração e os movimentos dele são involuntários. Certo? Vamos seguir. Tecido nervoso, formado pelos nossos neurônios. As mensagens recebidas e analisadas pelo sistema nervoso são conduzidas por células chamadas de neurônios. Esses neurônios se ligam
por estruturas chamadas de axônios e dendritos. Tá aqui, olha, axônios e os dendritos. Eles se ligam uns aos outros, fazendo a transmissão dos impulsos nervosos, tá? Nós vamos encontrar o tecido nervoso e as células nervosas no nosso sistema nervoso central, que basicamente é aqui o nosso cérebro, o nosso tronco cerebral e a nossa medula espinhal e os nossos nervos periféricos que se espalham por todo o nosso corpo. É aí que nós vamos encontrar os neurônios e o nosso tecido nervoso. Os neurônios recebem mensagens de diversas partes do corpo e as transmitem a outros neurônios, glândulas e músculos. Então, quando o nosso cérebro manda uma informação, por exemplo, para o nosso braço se mexer, essa informação ela parte daqui das células do nosso cérebro, tá? Elas são transmitidas pelos axônios até a próxima célula, até que essa informação, passando de neurônio a neurônio, chegue aos músculos do meu braço para o meu braço se mexer. E o sentido contrário também funciona. Digamos que uma pessoa dê um beliscão no braço dessa pessoa aqui, dessa mulher. Ao dar o beliscão, um estímulo vai ser gerado aqui no braço dela. Esse estímulo vai produzir um impulso nervoso que vai transmitir essa informação de neurônio por neurônio, através do axônio e dos dendritos, até chegar ao nosso cérebro e nós percebemos que tomamos um beliscão. E a gente vai fazer o quê? Vai reagir a ele. Vai se espantar, vai recolher ou vai falar um ai, né? Vamos seguir aqui. Cada órgão do corpo humano é formado por tecidos. Então, olha lá, vamos recapitular para a gente não perder aqui a nossa orientação. No início, nós chamamos das células, que é a menor unidade formadora do corpo humano. Células semelhantes se juntam e formam os tecidos. Vários tecidos juntos formam o que a gente chama de órgãos. Tá? Aqui, como exemplo, nós temos o nosso estômago. O nosso estômago ele é um órgão e ele é formado pelo tecido epitelial, conjuntivo e muscular. Então, você junta 3 tecidos diferentes e forma um órgão, que no exemplo aqui é o nosso estômago. Os órgãos, por sua vez, estão reunidos formando o que nós chamamos de sistemas. Então, quando eu pegar, por exemplo, o meu estômago, o meu fígado, o meu intestino delgado, o meu intestino grosso, a minha língua, o meu esôfago, minha faringe, eu tenho vários órgãos que vão se juntar e formar o que a gente chama de sistema digestório. Então, voltando lá, bora recapitular. A célula, várias células juntas formam um sistema. Célula, várias células juntas formam um tecido. Vários tecidos juntos formam órgãos. E vários órgãos unidos para desempenhar uma função formam os sistemas. Quando você junta todos os sistemas do corpo humano, você forma o que nós chamamos de organismo. Tá certo? Com isso nós concluímos a nossa aula sobre a organização do corpo humano. Até a próxima. Valeu!